Oi, pessoal, tudo bem? O Gustavo aqui de volta para dar uma continuidade nos nossos vídeos sobre geopolítica, sobre segurança internacional, relações internacionais, enfim, trazendo alguns elementos interessantes para a nossa discussão, né? E para tentar entender mais ou menos o que está acontecendo no mundo, entender mais ou menos o que está acontecendo aí nas relações internacionais e na geopolítica internacional. Né? A gente começou no último vídeo uma sequência de segurança internacional, então até peço, né, que vocês avisem se gostaram, se não gostaram. Vi que muita gente teve interesse, né, e eu estou pretendendo fazer esses vídeos de segurança internacional sempre no começo da semana. E depois, no outro momento, um vídeo sobre a outra sequência que a gente tinha, né, de geopolítica das emoções, ou enfim, de outras abas, né, sobre geopolítica internacional. E esse vídeo aqui, ele entra um pouco nesse segundo grupo, né, sobre temas de geopolítica internacional, enfim, que a gente está vivendo, que eu estou colocando sob a aba teorias geopolíticas, né, que seriam teorias geopolíticas atuais, enfim, isso que a gente está vivendo hoje no mundo. Tá? E eu queria conversar um pouco com vocês sobre as notícias mais recentes do governo do Donald Trump lá nos Estados Unidos. Nós fizemos inclusive um videozinho sobre o America First, que é a doutrina geopolítica que guia o Trump na sua atuação tanto interna como externa. Né, acho que esse é um ponto interessante de pensar. É, e esse America First, ele representa um ponto importante que tem ressurgido agora que os Estados Unidos tomaram algumas atitudes com relação ao coronavírus, principalmente com relação a financiamento de organismos internacionais. Recentemente, o Donald Trump anunciou que ele ia reter o financiamento americano para a Organização Mundial de Saúde, acusando ela de ter ajudado muito os chineses, acusando essa organização de não ter agido de forma rápida, enfim, né, fazendo esse jogo, que é um jogo político interno muito importante para ele. Estamos em ano eleitoral lá nos Estados Unidos, né? A princípio, a gente não sabe como é que vai ficar, mas a princípio estamos em ano de eleição para a presidência lá nos Estados Unidos, e esse é um ponto importante sempre da gente lembrar. Só que ao mesmo tempo, isso também representa um movimento que eu queria discutir um pouco com vocês nesse vídeo, que é um movimento que vem acontecendo já desde o fim do governo Obama, mas que fica muito claro com relação ao governo do Donald Trump, né? Que é a discussão sobre a normalização dos Estados Unidos. Posteriormente, eu quero fazer um vídeo sobre esse termo, né? Estado normal. Porque é um termo muito problemático, ele é muito perigoso, ele foi instituído, enfim, e instrumentalizado, inclusive, durante a Guerra ao Terror, do George W. Bush. Então ele é um termo, assim, mais comum. Às vezes a gente escuta não necessariamente estado normal, mas a gente escuta estado falido, a gente escuta estado falhado, né, em português de Portugal, mas a gente escuta também outros termos, estado inviável, estado que não dá certo, enfim, que foram termos muito utilizados para se referir, por exemplo, ao Afeganistão ou ao Iraque durante a guerra ao terror do George Bush, entre aí 2001 e 2010, 2008, né, com a eleição do Barack Obama. Mas também agora, né, pensando especificamente no governo do Trump, essa ideia de normalizar os Estados Unidos. Né? Qual que seria essa ideia de normalizar os Estados Unidos? Bom, desde lá da fundação dos Estados Unidos, né, desde lá dos federalistas, George Washington, Alexander Hamilton, o Benjamin Franklin, enfim, esses pensadores lá do começo dos Estados Unidos, eles já deram uma retórica muito importante para a gente entender sempre que a gente for falar de política americana, né? Que é um conceito chamado de excepcionalismo norte-americano, excepcionalismo estadunidense, excepcionalismo americano. Né? O que é esse excepcionalismo? É justamente a ideia de que os Estados Unidos não são um país normal. Ou seja, eles não são como os outros países existentes no seu entorno. Né? Na época da independência, isso significava que os Estados Unidos não seriam
iguais às monarquias europeias, que eram os estados que eles consideravam os estados normais, que eram aqueles que dominavam mais ou menos a prática geopolítica do sistema, enfim, né, que dominavam politicamente o sistema, inclusive porque eram colonizadores, depois imperialistas, enfim, né, e inclusive para marcar a necessidade dos Estados Unidos não ter um rei, né, porque a gente está falando ainda século XVIII, monarquias na Europa, né, apenas a França se constituía como uma exceção, né, mais para o final do século, perdão. E, e a partir daí a gente percebe mesmo essa construção, a gente percebe mesmo essa a ligação com relação a essa ideia do ser excepcional. Né? Então, naquela época, ser excepcional com relação à Europa, o Alexis de Tocqueville, no Democracia na América 1 e 2, ele vai abordar muito a fundo essa realidade. Eu acho que é sempre interessante, se a gente for ler, eu recomendo muito ler o Alexis de Tocqueville, ler as duas obras, né? Ler o Democracia na América, porque ele fala dos Estados Unidos, fala do judiciário, fala dos pesos e contrapesos, né, como que uma sociedade democrática consegue conviver com a escravidão e tudo mais, mas também o Antigo Regime e a Revolução, que é quando ele vai estudar a França, né, então a gente pode, a França absolutista, né, e pós-revolucionária, então a gente pode comparar muito bem, né, os dois modelos e ver essa questão do excepcionalismo americano. Esse excepcionalismo ele vai crescendo, né, ele vai ganhando corpo, né, tanto na forma de administrar, na lógica descentralizada, na lógica federalista, apresentada lá nos Estados Unidos no começo da sua organização, de uma liberdade total dos estados, inclusive no século XIX, que leva à Guerra de Secessão. A figura, assim, a figura excepcional nos Estados Unidos sendo o presidente, né, que é apenas chefe da diplomacia, apenas chefe das Forças Armadas. Algo que vai mudar a partir do século XXI. Né? Isso vai crescendo, enfim, ao longo do século XX, né, com o Woodrow Wilson falando das liberdades a partir da experiência americana, depois com o Franklin Delano Roosevelt, também, né, já colocando os Estados Unidos como uma hegemonia diferente junto da União Soviética, né, dois modelos que não são o modelo europeu, também naquela época, e depois com o Ronald Reagan e a sua cidade brilhante no topo da colina, né, os Estados Unidos como essa, a frase dele, né, the shining city on top of the hill, né, que justamente deveria ser o exemplo e a demonstração para o mundo de como se comportar e como ser. Né? E por ser o exemplo, é excepcional. Né? E isso vem muito no governo do Bill Clinton, com a exportação durante o período da globalização, da nova ordem mundial ali dos anos 90, anos 2000, a exportação do American Way of Life, que já vinha nos anos 40, 50, com os 60, os 60 com o cinema, né, com a música, mas nos anos 90 atingiu níveis assim muito aprofundados, com a exportação de seriados, com a exportação de filmes, mas com a exportação de produtos de consumo, da moda, do fast fashion, enfim, uma nova forma de viver o American Way of Life devido ao processo de globalização, né? Em que colocou sobre os Estados Unidos uma responsabilidade tremenda de ser o centro do sistema internacional. Eles já eram a exceção dentro dessa perspectiva. Ao ser a exceção, eles topariam assumir os custos de manter esse sistema, né, e de agir de forma justamente excepcional, porque essa é meio que a lógica. Né, ser excepcional vai me ser positivo, justamente porque isso vai me trazer benefícios de ser o centro do sistema. Né? O aprofundamento da Organização Mundial do Comércio, né, lá na década de 50, no bloco capitalista, mas na década de 90, no mundo todo, a expansão do Banco Mundial, do Fundo Monetário Internacional, enfim, né, de todas essas lógicas que acabam representando, de uma maneira ou de outra, essa excepcionalidade. Né? E aí a gente se depara, né, por outro lado, né, como consequência, na figura do Donald Trump. Né? Quando ele fala Make America Great Again, e como a gente falou lá no America First, na verdade a retórica dele que ele está construindo é uma retórica anti-excepcional. Né? Ou seja, que os Estados Unidos não deveriam pensar nos outros, e sim deveria pensar em si mesmo, antes de mais nada. E nesse ponto, me parece algo interessante de analisar essa normalização dos Estados Unidos. O que o Donald Trump está tentando fazer é tirar dos Estados Unidos a lógica de um comportamento excepcional.
né? Tanto que ele fala lá naquele encontro com os países árabes em 2017, que o foco dele vai ser um realismo de princípios. Ou seja, colocando numa certa pragmaticidade aquilo que vai interessar os Estados Unidos naquele momento, que pode ser um mês depois muito diferente, que pode ser 2 meses depois muito diferente, e aí os Estados Unidos se adaptando a essa realidade mais do que se adaptando, ou os Estados Unidos tentando adaptar essa realidade mais do que essa realidade adaptando os Estados Unidos. E o que o Donald Trump faz é justamente tentar normalizar os Estados Unidos, ou seja, tirar dos Estados Unidos essa capa de excepcionalidade, tirar essa capa de ser o responsável, né? Porque ele enxerga isso como um custo de manutenção e o foco que deveria ser um foco interno. Então, dessa maneira, eu acho interessante a gente pensar como que o Trump, ele tá, por exemplo, ao falar principalmente com relação ao financiamento dessas organizações internacionais, ele está levantando esse seu foco na normalização dos Estados Unidos. Ou seja, eu vou pagar só aquilo que eu devo pagar, eu não vou pagar a mais. Né? Porque se pagar a mais, se uma vez me trouxe benefício, hoje me traz desvantagem. Então, isso marca muito essa forma realista de pensar as relações internacionais. Realista não porque condiz com a realidade, mas condiz com a materialidade, né? Um cálculo material. O que eu estou pondo, o que eu recebo de volta e como que isso afeta a minha política externa. Né? Então, nesse sentido, ele é bem realista, bem de acordo com o pensamento realista clássico dos Estados Unidos. Né? Então, nesse ponto, me parece ser interessante a gente pensar justamente se o Donald Trump não está levando os Estados Unidos a ser um Estado normal, né? Ser um Estado comum, um Estado como qualquer outro no sistema internacional. E qual que é o problema principal disso? É que, devido a essa nova ordem mundial nos anos 90, dentro do bloco capitalista e depois do mundo todo, dentro do sistema financeiro internacional, econômico internacional, os Estados Unidos sempre foram o centro, sempre foram a excepcionalidade. Então, um movimento nos Estados Unidos desse de tirar a excepcionalidade e trazer para a normalidade, na verdade, representa uma mudança tectônica, digamos assim, no sistema internacional, nas suas próprias estruturas, né, levando a respostas igualmente aprofundadas. Né? Já há alguns anos, por exemplo, o Donald Trump vem reclamando do apoio que os Estados Unidos dão à Organização do Tratado do Atlântico Norte, que é a aliança militar do Ocidente, entre aspas, né? E, recentemente, o Emmanuel Macron já tem levantado, desde, enfim, dos 100 anos da Primeira Guerra Mundial, em 2018, o Macron já vem levantando essa questão da formação de um exército europeu, não mais se apoiando na segurança dada pelos Estados Unidos. Então, a gente enxerga bem as mudanças e a resposta que está se dando. Qual que é o problema? Os Estados Unidos, eles dependem de países. E aí, obviamente, essa normalização tira eles desse sistema, desse centro desse sistema, mas demanda que eles vão atrás de outros países, de outras zonas de influência. E aí que me parece ser muito claro, né? Acho que está bem claro nesse ano, essa aproximação entre Brasil e Estados Unidos pelo governo do Jair Bolsonaro, de um alinhamento extremamente automático e ideológico com os Estados Unidos, estando dentro dessa aba, né? Ou seja, desse novo reposicionamento dos Estados Unidos com aí que é interessante, né? Com uma retórica de que eles estão cuidando de si e que o Brasil está cuidando de si, mas na verdade a gente percebe aqui no Brasil os efeitos dessa mudança dos Estados Unidos, que embora queiram desenvolver essa autonomia, não podem por causa da sua própria estrutura de organização, a economia e tudo mais, eles dependem de fornecimento, principalmente de material básico, commodities, que é o que o Brasil exporta muito para lá também. Então esse movimento é um movimento interessante da gente observar e as consequências aqui para o Brasil. Esse vídeo já está muito longo, já está muito, né, muito avançado, já vamos aí para quase 15 minutos. Então, se vocês gostaram desse assunto, querem mais debates sobre isso e tal, mandem aqui no comentário, mandem aqui no canal e tudo mais. Curtam esse vídeo, compartilhem e tal, se vocês gostaram. E não esqueçam de se inscrever e assinar o sininho aqui em algum lugar, aqui embaixo ou aqui em cima, não lembro direito, para a gente continuar produzindo esse tipo de conteúdo. Tá bom, gente? Conto com vocês para a gente continuar esse debate. Estou gostando muito dessa aventura, estou achando muito legal. E a gente vai conversando a respeito disso. Tá bom? Até mais, gente!